Continua advogado, né? Pode começar. Vamos lá. Vamos lá. Estou esperando silêncio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pessoal, nós vamos falar sobre a escolástica. Né? Temos, na Idade Média, na Idade Média houve dois períodos. O da patrística, que o grupo anterior acabou de falar, que eu tenho certeza que vocês entenderam bastante. E agora da escolástica, que nós vamos falar alguma coisa, se o professor quiser, pode nos interromper e dar uma melhor explicação. Né? Então, assim, na Idade Média houve esses dois períodos, da patrística e da escolástica. E a escolástica, ela é uma corrente filosófica nascida na Europa entre 476 e 1453 depois de Cristo. Tudo bem? Que dominou o pensamento cristão no século XI e XIV e teve como principal nome o teólogo italiano São Tomás de Aquino. O que a escolástica fez? Havia, assim, a filosofia estava da razão, a escolástica veio para fazer uma junção entre a razão e o cristianismo e a espiritualidade. Tá? E assim a gente vai precisar falar agora, definir mais algumas coisas. Continuando aqui essa linha de raciocínio aqui, o que acontece? Foi falado aí da patrística, que tinha como fundamento aí a filosofia teológica. E eu estava até lendo sobre isso ali, eu falei que eu estava conversando com o professor ali, que a gente viu até o guarda-chuva aqui um dia, né, na lousa aqui. E embaixo do guarda-chuva tinha todas as ciências que hoje a gente trata, por exemplo, como ciência, mas naquele momento era filosofia. Então, esse período foi um período de aprofundamento da filosofia dentro da igreja. Esse aprofundamento gerou ali um ensinamento dessas matérias, por exemplo, essas duas linhas, a Trivium, que tratava da gramática, retórica e dialética, e Quadrivium, que era a aritmética, geometria, astronomia e música. E a minha participação era nesse sentido aqui, só que aí o professor falou agorinha a respeito do Santo Ambrósio aí, que converteu o Santo Agostinho, e uma das formas aí que foi utilizada, ou que chamou mais a atenção dele, foi justamente a eloquência, a capacidade de tratar com a palavra ali, de se comunicar do Santo Ambrósio. Então, quer dizer, essa foi uma das matérias, inclusive, que foi introduzida naquele momento ali na igreja, e gerando esse aprofundamento filosófico na igreja. Só dando a última pincelada aqui, inclusive esse período aí, ele começou dentro da igreja, dentro das catedrais, e posteriormente se transformou aí nas universidades e afins. Não podemos falar de escolástica sem saber quem foi Tomás de Aquino, conhecido também como o mais santo dos sábios e o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Tomás nasceu em 1225 no castelo de Roca Seca, na Itália. Com 5 anos, seu pai o internou em um mosteiro para ser educado por monges beneditinos. Com muito brilhantismo, seguiu seus estudos, entrando para a faculdade de Nápoles, onde conheceu os frades dominicanos. Com 18 anos, ele decidiu então ser um dominicano, desapontando assim sua família. De Nápoles, ele foi transferido para Paris, devido à interferência constante da sua família, de onde mais tarde foi retirado à força e levado à casa de seu pai. Nesse tempo, ele ficou recluso, preso em sua casa, tendo todas as tentações para que interferisse em sua vocação. Após 2 anos de reclusão,
sua mãe Teodora percebeu que não haveria como tirar essa vocação dele e resolveu libertá-lo. Assim, Tomás seguiu para Colônia, na Alemanha, onde conheceu seu mestre, Alberto Magno. Com ele teve muita afinidade e adquiriu muito conhecimento na área de filosofia e teologia. Com ele também aprendeu que a verdadeira vida de um ser racional deve estar com sua inteligência sempre em ascensão, atingindo a ciência da alma e a ciência de Deus. Tomás foi um ótimo discípulo, participava ativamente dos discursos filosóficos, porém era muito calado e reservado. Assim recebeu de seus colegas o apelido de o boi mudo. Teve até uma brincadeira que seus colegas chamaram assim: Thomas, vem ver um boi voando. Ele saiu, observou, e os colegas riam, falavam assim: como pode tão inteligente crer que um boi possa voar? E ele então disse: para mim é mais fácil crer que um boi possa voar do que um frade mentir. Assim ele passou a ser respeitado. E através dessa frase também, Alberto Magno proferiu uma frase que se tornou célebre. Ele disse: chamais Thomas de o boi mudo, porém eu vos... Esse boi vai mugir. Vai mugir, é isso mesmo, professor. E o mundo Deixa eu todo só vai lembrar. Chamais Thomas de o boi mudo, mas vos asseguro que seus mugidos ouvir-se-ão por toda a terra. E de fato, até hoje são inúmeros os seguidores de Tomás de Aquino, chamados os tomistas. Tomás passou a lecionar como bacharel na Universidade de Nápoles em 1252 e escreveu seu primeiro livro de comentários sobre a obra Sentença. Passado 4 anos, já era doutor e escrevia a Suma contra os Gentios, na qual faz exposição à crença cristã. Mas foi em 1268 que deu início à Suma Teológica, a sua principal produção. Porém, não terminou. Tomás morreu aos 53 anos e seu corpo se encontra na Catedral de Tolosa, na França. Foi beatificado e canonizado no ano de 1323 pelo Papa João XXII. Entrou para a história com um título de doutor angélico. Após seu falecimento, ele entrou para a história. E antes de morrer, ele pronunciou as palavras: de ti, Senhor, me veio o preço da redenção da minha alma. Todos os meus estudos, trabalhos e vigílias foram por teu amor. Bom, dando continuidade a respeito do que foi falado sobre Tomás de Aquino, ele, como um estudioso, né, e dedicado sobre as obras de Aristóteles, ele começa a aplicar a concepção, né, de fé e razão, colocar as duas numa linhagem cristã, que não tem como ser cristão sem ter a razão e ter razão sem ser cristão, colocar essa concepção dentro do conhecimento cristão. Essa concepção é muito expressa por um velho provérbio seu: crer para poder entender, e entender para crer. Ao contrário, né, de Agostinho, como foi dito aqui, Agostinho ele era mais conservador, ele defendia uma subordinação maior da razão em relação à fé. Ele acreditava que a fé demonstrava o homem decaído, né? Ele acreditava em Deus, né, e via sua condição caída, né? E aí por isso, consequentemente, teria que ter a razão de seguir, né, nos caminhos que Deus mostrar, né? E já para Tomás de Aquino, essas duas linhas, elas andavam juntas, né? Não tem como crer sem ter a razão de que há um Deus, de que há um ser criador, porque a igreja ela tinha a linha de, como foi falado aqui, sobre o monoteísmo, né? Ela tinha um único Deus, mas a crença era um Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. E para poder entender isso, teria que ter uma razão, né? Não tem como a gente simplesmente crer, né, sem ter uma lógica. Então é através das respostas. E
Tomás de Aquino teve um importante papel na filosofia escolástica, né? Pois dividiu o conhecimento humano em dois: o conhecimento sobrenatural e o conhecimento natural. O sobrenatural, que seria aquele que era ensinado pela fé, a aceitação da Trindade divina, como a igreja pregava, né? Como a igreja ensinava, que era o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o conhecimento natural, que viria à luz da razão, como os teoremas matemáticos, né? Sobre a lógica, né? Basicamente, a questão-chave vai apresentar todo o conhecimento escolástico, que é a harmonização entre os dois, a fé e a razão. Bom dia, pessoal. Dando continuidade, para a escolástica, algumas fontes eram fundamentais no seu aprofundamento e reflexão. Por exemplo, os filósofos antigos, as Sagradas Escrituras e os padres das igrejas. São autores dos primeiros séculos cristãos, que tinham sobre si autoridade e santidade. Aí, historicamente, a escolástica pode se dividir em 3 períodos: o período primitivo, do século IX ao século XII, e o período mediano, do século XII ao século XIII. Escolástica tardia, do século XIV ao século XV. Agora meu amigo Israel vai falar com profundidade. Né? É isso. Bom dia. Bom, como ele falou, né, só se aprofundar aí nos 3 períodos aí da escolástica, né, tivemos 3 períodos, que foi a primitiva, a média e a tardia. Né? Não vou me aprofundar muito, mas vou citar alguns pontos bem fundamentais em cada período, né, que com certeza eu acho que vai ficar marcando principalmente na escolástica média, né? Então, a primitiva foi um período que iniciou ali durante o Império Carolíngio, né, que é o Carlos Magno, como ela citou aqui, né, foi aquele período de domínio do Império do Carlos Magno, que fala vai de 768 a 814. Né? E nesse período aí desenvolveu o método de ensino, né? Que posteriormente seria elaborado nos seus mínimos detalhes. Né? Esse é a escolástica primitiva. Né? A escolástica média, que aí surgem os diversos tipos de escola, exatamente, né? Que inclusive as primeiras universidades. Então foi um ponto marcante que eu não sabia, né? E com certeza, então nesse século aí, que é onde se inicia aí uma tendência, né, denominada averroísmo, é isso? Averroísmo latino, né, que defende ali justamente aquele ponto que da fé e da razão, né? E fala que são verdades independentes e igualmente legítimas. E por último aí, que é a tardia, que é aquele último período que é onde a separação definitiva da filosofia e da teologia, né? É esse período aí, e aí fala mais algumas coisas aqui das novas tendências e pensamento da época. E quanto à minha parte é só isso, pessoal. Nada mais para o momento. Agora o nosso cara ali vai concluir melhor. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de ouvir um bom dia de todos. Bom dia. Prometo que eu não vou passar das 10h30, viu? 10h30 pode ter certeza. Bom, pessoal, primeiramente eu quero externar aqui a minha sincera alegria de estar presente com todos, de estar nesse calor humano assim, e esse privilégio de poder estar. Tá muito filosófico hoje. Gente, Ó, vai ser político, hein? gente. Não é muito fácil. Olha, vamos ouvir. Vamos respeitar o colega, né, pessoal? Isso é.
Gente, isso é sinceridade. Nós somos uma pequena parcela privilegiada que estamos aqui podendo discutir assuntos, aprender e conviver e crescer no conhecimento. Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém vai te roubar. Se você tiver e adquirir, ele vai te servir para a sua vida. E eu fico contente porque eu posso compartilhar isso com cada um de vocês aqui.